A Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicerp, protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Olá para você que está ouvindo a Módulo FM, a gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta, toda sexta-feira aqui na Módulo FM. E hoje a gente tem o prazer de receber novamente o psicólogo Leonardo Nogueira, que também é formado em constelação familiar. Léo, um prazer recebê-lo, tudo bem? Como tem passado? Olá, Leide, tudo bom? Muito bom estar aqui de volta, poder falar de temas tão atuais, né? Como que a gente vai discutir hoje. Léo, e a gente estava comentando aqui esses dias o sucesso que foi aquela nossa série tratando dos relacionamentos, né? O terceiro elemento no relacionamento. E isso nos motivou, por sugestão sua, e claro, acatada prontamente por nós aqui da Módulo, fazer uma série. Conversando com você aqui no celular, eu vou até repetir o que a gente vai tratar a partir de agora. Vamos falar sobre os filhinhos da mamãe e os filhinhos do papai, filhinhos e filhinhas. E aí, Léo, é uma proposta sua. Eu queria que você falasse desse início da nossa série aqui, porque a gente vai falar também depois dos filhos de pais separados, os filhos adotivos e os filhos bem-sucedidos. Eu queria que você fizesse um apanhado geral de todos os filhinhos, os filhos, para a gente começar no tema de hoje, que será filhinhos da mamãe e filhinhas do papai. Isso, Leide. Esse tema, eu recebo muitas dúvidas no consultório, assim, muitos clientes que são pais ou que são filhos, né? E à medida que foi passando o tempo, eu percebi que essa era uma necessidade das pessoas, delas serem orientadas com respeito à educação de filhos. E aí eu falei, vamos criar uma série só sobre os tipos de filhos, né? As dificuldades que nós temos com os filhos, as dificuldades dos pais, principalmente, né? O que acontece entre os pais, que reflexo isso dá nos filhos. Então é disso que a gente vai falar. E aí, como são muitas, é muito complexo a educação de filhos, o que eu pensei? Eu pensei em tratar de temas que mais as pessoas me procuram dentro da minha prática, claro, da minha experiência. E é óbvio que tem outras possibilidades, mas eu fechei em 4. Hoje a gente vai falar dos filhos que são criados muito pelas mães ou pelos pais, né? Nós vamos falar disso. Na outra entrevista, nós vamos falar dos filhos de pais separados, porque isso dá muito problema, filhos de pais separados. As pessoas, os casais não sabem lidar com isso. Ou, às vezes, o problema era para ficar muito simples, né? A situação, aliás, era para ser muito simples. E os filhos de pais separados acabam... esse casal acaba aumentando o problema, né? Filhos adotivos, que é uma história muito particular minha também, né? Da minha própria história. E também são casos que acontecem muito frequentemente, né? E por último, a gente vai falar dos filhos bem-sucedidos, que eu acho que é o ideal, né? O que as pessoas falam, tá bom, é complexo, é desafiador a educação de filhos. E como a gente pode gerar um filho, ajudar um outro ser humano no crescimento, né? O que seriam, talvez, comportamentos, atitudes mais saudáveis para gerar filhos que se tornarão seres humanos melhores no futuro, né? Adultos saudáveis, adultos bem-sucedidos. Então essa vai ser a última das 4. Então é disso que nós vamos falar nessa sequência. E hoje a gente vai começar com os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai, que é muito comum isso acontecer. Nós vamos falar das características, como é que surge a origem dos filhinhos e das filhinhas e que consequências tem isso no futuro para esse adulto que quando era criança era um filhinho, né, da mamãe, e essa adulta que quando criança era filhinha do papai. Então nós vamos falar da origem disso, das consequências disso e das características desse adulto. Pois bem, Léo, então vamos falar sobre filhinhos da mamãe e filhinhas do papai. E quanto mais eu converso com você, Léo, a certeza que a gente tem, pode parecer lugar comum, clichê, mas da importância dos pais na criação dos filhos. Agora é um termo até meio pejorativo, né? Filhinhos da mamãe, filhinhos do papai ou filhinhas, enfim, são aquelas pessoas privilegiadas, prestigiadas, que não se desenvolvem na vida, tem sempre que recorrer aos pais. Qual a origem desse termo? Exatamente. Você deu uma característica assim, como adulto
É uma pessoa muito presa ao pai ou à mãe. Então, nós já ouvimos muito no comum, né, no senso comum, é o filhinho da mamãe esse daí, né? Quer dizer, para se referir ao menino mimado, que é criado pela mãe, acomodado, né? A gente ouve menos filhinha do papai, mas a gente ouve princesinha do papai, que é no lugar da filhinha do papai, né? Então, são termos muito comuns da gente usar quando nós vemos filhos que têm esse excesso de presença de um dos genitores. Muito bem. Como é que acontece isso? Quando a gente é pequeno, nós recebemos o amor do nosso pai e da nossa mãe, ou pelo menos deveria ser assim, né? E, quer dizer, esse amor vem da presença do feminino, que tem a mãe, e do masculino, do pai. Acontece que por diversas situações, né, assim, do cotidiano das famílias, às vezes esse filho, eu vou começar falando do filhinho da mamãe primeiramente, às vezes esse filho fica meio que sequestrado pela mãe. Então ele fica num deslumbre por essa mãe. Então desde pequenininho, depois de 1 ano, né, porque no primeiro ano, tanto a menina quanto o menino, eles são muito próximos à mãe, tem uma simbiose com essa mãe, uma fusão com a mãe, né? E com o tempo, o que deveria acontecer é que o pai faria o que a gente chamaria de interdição paterna, que é quando o pai entra mais na educação ou na relação dessa mãe com esse filho ou dessa mãe com essa filha, certo? Então você vai acompanhando meu raciocínio para você entender como é que é formado isso. Acontece muitas vezes que esse pai não entra no relacionamento da mãe com o filho. Ele não entra, ele não participa. Ou ele não participa porque ele foi um pai muito ausente, ele é um pai que trabalha muito fora da cidade ou fora de casa. E quando às vezes ele vai para casa, ele fica lá vendo a televisão no canto dele e não interage. Ele não se relaciona com o filho. E esse filho fica muito apaixonado por essa mãe, porque a mãe é a vida para ele. E quando o pai não faz a interdição paterna, quer dizer, a interferência dele, para trazer um pouco esse filho para o lado dele, para a atmosfera de influência, então é um outro termo que a gente usa, atmosfera de influência, quer dizer, o filho vem para o campo do pai, esse filho fica muito no campo da mãe. E quando ele fica no campo da mãe, ele só vê a mãe. E é como se a mãe fosse o grande amor da vida dele. O menininho pequeno, né? E como a mãe é o grande amor da vida dele, e esse pai não entra para mostrar que existe um outro tipo de amor, que é do pai pelo filho, né? Ele acredita que só existe aquele, que é o da mãe. E aí o que acontece? Como essa mãe, se ela não ficar atenta, ela também apaixona-se pelo filho, porque é muito comum, né? Quando o casal tem filhos, é muito comum o filho tirar um pouco da energia de relacionamento do casal entre si, ou seja, do marido com a esposa. E aí é muito comum essa mãe também colocar o filho mais importante que o pai. Então esse pai já não participa. É muito comum, pelo relacionamento da mãe com o filho, ela ficar num transe, né, com esse filho. E aí o que acontece? Como o filho ficou sem a interdição do pai, e essa mãe coloca o filho mais importante que o pai, esse filho fica sequestrado por ela. Ou seja, ele fica na atmosfera de influência da mãe. Entendeu como é formado o filhinho da mamãe? Então aí... Isso é desde os primeiros anos. Desde os primeiros anos. E aí é muito comum. Então, como ele apaixona pela mãe e a única mulher da vida dele fica a mãe, ele não precisaria de mais nenhuma mulher. Então é muito comum o filhinho da mamãe, uma das características, quando ele cresce, ele ficar com muitas mulheres. A gente, no senso comum, a gente diz, ele pega todas, mas ele não fica com nenhuma, porque no coração dele, a única que existe é a mãe. Entende? Então ele cresce como um cara que tem muita dificuldade de se relacionar com as mulheres. Quando eu digo relacionar, eu digo permanecer num relacionamento estável, né?
Ou seja, formar um relacionamento. Se entregar para um relacionamento. Porque para se entregar para um relacionamento, é como se ele estivesse traindo a mãe. Certo? Isso é inconsciente, né, Léo? A pessoa nem sabe. Com certeza, é inconsciente. E aí, como ele é um filho que é da mamãe, então ele só acha que o valor dele como homem vem do bom olhar da mãe. Ou seja, do bom olhar de uma mulher. E aí ele precisa sempre das mulheres para sentir que ele tem valor. Por isso que ele, quando cresce, precisa mostrar que consegue pegar todas. E os efeitos disso, Léo? Desculpa te interromper. Não, e aí o que acontece? Ele fica fraco como homem e forte como filho. Porque aí em casa ele pode mandar na casa, ele pode mandar na mãe, ele pode chantagear essa mãe. Porque a mãe não pode deixar de dar o amor para ele. Então, aí por isso que também a gente fala, é um filhinho da mamãe, quer dizer, o filho mimado, é o filho criado pela mãe. Vira um chantagista no futuro também, né? Isso, aí ele fica manipulador no futuro, ele fica um cara manipulador, mas também um cara que tem dificuldade com a independência. Ele também pode se tornar um cara muito dependente da própria mãe. O que está faltando aí? Disso tudo que eu estou falando, está faltando o pai, né? A interdição do pai. Então, o que seria mais interessante para o filhinho da mamãe? O filhinho da mamãe seria muito interessante a partir dos anos em que ele consegue ter movimento, ou seja, a partir do ano que a criança consegue já andar, isso geralmente primeiro ano de vida, 1 ano e meio, né? Por aí, ele já ir para a atmosfera de influência do pai. Ou seja, o menino conhecer o pai. Conhecer os movimentos do pai, vamos dizer assim. E aí o pai vai mostrar para ele como é ser o masculino daquela família. Porque o pai representa a identidade dele como homem. Ou seja, minha família, os homens da família é como meu pai. É muito comum o filhinho da mamãe casar-se com uma mulher parecidíssima com a mãe. Então, que tem que cuidar dele. Que tem que fazer as coisas para ele, ela tem que obedecer ele, que ela tem que tratar ele como se fosse um filho. E aí é muito comum o filhinho da mamãe, lá naquela palestra, naquela entrevista de infidelidade, é muito comum o filhinho da mamãe ter várias amantes. Ah, tá. Entendi. Porque ele não consegue valorizar um relacionamento. A referência sempre é a mãe, né? A referência é sempre a mãe. E ele só se sente valorizado pelo olhar da mulher. Então, por isso que ele sempre precisa estar conquistando várias mulheres. O filhinho da mamãe tem um outro nome. Tem um filme chamado Dom Juan. Dom Juan de Marco. Muitos Dom Juans são filhinhos da mamãe. Por que o Dom Juan de Marco fazia? Ele conquistava todas as mulheres, ele seduzia as mulheres, mas ele não ficava com nenhuma. Com nenhuma. Magoava todas. E magoava todas. Então, aí você fala, nossa, mas existem muitos filhinhos da mamãe por aí. Com certeza. Com certeza. Então na nossa criação há um déficit, eu vou falar assim, da paternidade. Ou seja, os pais entram menos na educação. As mães entram muito. Então, e a mãe, quando entra, ela dá o primeiro lugar ao filho e tira o lugar do pai. Então é muito importante a mãe, como adulta, quando o filho estiver mais crescido, sempre incentivar esse filho a ir para a atmosfera do pai. Tem chance o filhinho da mamãe de se melhorar? Claro que tem. O que ele precisa? Ele precisa começar a ir para a atmosfera do masculino. Ficar em contato com os homens da família, com outros homens, porque é mais comum o filhinho da mamãe também evitar contato com os homens. Ô, Léo, a gente vai dar um intervalo agora, mas para você já ir pensando no próximo bloco, a gente vai falar das filhinhas do papai, né? Mas no casamento, há a figura do filhinho da mamãe, a filhinha do papai, mas e aquelas mulheres que são obrigadas e os pais que são obrigados a criarem os filhos sozinhos? Aí eu queria que você fizesse uma abordagem nesse aspecto. A gente volta em 1 minuto. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta. Hoje, que prazer gravar esse tema com você, Léo. Os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai. Bom, tem aquele casal que faz essa
interferência, né? Essa criação dos filhos e das filhas sem consciência, né? A mãe, às vezes, é mais presente na vida do filho, ou o pai na vida da filha, mas e os casais separados? Porque muitas vezes a mãe ela é tão presente na vida do filho porque o pai é o que a gente mais vê. Isso nem escolhe classe social, né? Da classe mais baixa à classe mais alta. Tem pais que são omissos e tem mães que são omissas. Sim. Então, quando temos então o filho que foi criado muito pela mãe, nós estamos falando ainda do filhinho da mamãe, né? O que essa mãe consciente precisa fazer? Ela precisa enviar o filho para o masculino. Então, o que ela pode fazer é encaminhar o filho para o próprio pai dela, ou seja, o avô, um tio, um padrinho, ou para o paterno da família. Às vezes não tem o pai mais, né? O pai morreu, ou o pai foi embora, mas tem o avô paterno, tem o tio paterno, tem... Deixar passar férias, deixar visitar, entendeu? Deixar o filho entrar em contato com o masculino. Porque o que o pai faz, a mãe nunca pode fazer. Então eu discordo muito daquela frase, me desculpem os ouvintes, mas eu não concordo, quando diz, nossa, a mãe foi a mãe e o pai para o filho. Não. Discordo completamente também. A mãe não foi a mãe e o pai, a mãe foi a mãe. Exatamente. Porque o pai não foi. E quando falta o pai, esse filho vai ter um vazio. Ele precisa do pai. E ele vai procurar esse pai na vida, lá na vida, e de N maneiras. Então, o genitor que me falta, eu vou procurar. Mas nós não estamos falando disso hoje. Mas Sim. o filhinho, então, da mamãe, essa mãe, ela precisa ajudar ele a ir para o mundo masculino. Para o mundo dos homens da família. Nem que sejam os homens da família dela. Já que não tem os homens da família do pai, por exemplo. Então, essa é uma solução, né? E uma outra coisa que eu já vi também acontecer é quando essa mãe é bem resolvida com o próprio pai dela, com o masculino da família, ela consegue educar esse filho de uma maneira mais saudável, independente de ter o pai presente ou não, tá? Mas isso é mais raro. Então, esse é o filhinho da mamãe, né? Filhinho da mamãe dá muito trabalho na nossa sociedade. O tempo todo. Políticos, então, profissionais, da mamãe. Trabalhadores, todo mundo dá trabalho quando é filhinho da mamãe. E é o que a gente estava falando no intervalo, que acabam se tornando filhos enfraquecidos para a própria vida. Porque a vida deles está sequestrada pela mãe. Isso quando a própria mãe, se ela for muito infantilizada, a própria mãe, ela diz para o filho, ai, não me deixa, cuida de mim... Sem você eu não vou viver. Só tenho você. Só tenho você. Ou ela fala assim, o seu pai te deixou. Olha como seu pai é ruim. Nossa, como olha como seu isso, pai... né? Eu vou falar disso em pais separados, filhos de pais separados. Mas aí ela vai tirando o masculino dele. E ele vai ficando nas mãos dessa mãe. E depois ele não pode seguir a própria vida. Porque ele está tão preso emocionalmente nessa mãe... que ele não pode abandonar essa mãe mais. Então, aí a simbiose que eu falei lá quando era pequenininho, que na simbiose, quando a gente é neném, é uma fusão, né? Precisa de mamar, colocar pra dormir, fica junto. Agora, depois que cresce, por isso que precisa da interdição paterna, porque o pai faz o filho olhar para a própria vida, ele ajuda. E a mãe faz o filho olhar muito para ela. Fechamos, então, a questão dos filhinhos da mamãe. Fechamos, com certeza. Filhinhos da mamãe são muito egoístas, pensam muito neles. Só neles. Agora, vem cá, tem filhinhos da mamãe também? Tem vários filhos, às vezes um só que é o filhinho da mamãe, né? Porque não significa que todos serão também. E aí isso dá muita briga entre os irmãos, né? Mas exatamente, existe um que é eleito, assim. Tem uma coisa que quando essa mãe, emocionalmente, ela é muito carente, ela pode escolher um para ser o filhinho da mamãe dela. Então, vamos supor, uma mãe que não se cuida, uma mãe que não... que perdeu os pais muito cedo, uma mãe que separou, né, do pai, que perdeu os pais, mas uma mãe que separou desse marido e ela era muito carente, então ela pode sequestrar o filho para ela. Isso tudo acontece e aí geralmente os filhos pagam o pato. E quando os filhos pagam o pato, uma das consequências é se transformar num filhinho da mamãe. O filhinho da mamãe, ele é mais importante que o marido. Ele ficou num lugar muito especial. E esse lugar especial é o que destrói a capacidade, vai minando, né? Vai consumindo a capacidade desse filho de viver a sua própria vida.
Pensando como mãe aqui, Léo, eu fico imaginando assim, não tem coisa mais triste do que você ver um filho que não é bem sucedido, que não é feliz no amor, que não é feliz na vida profissional, na vida financeira, na vida social, enfim, na vida. Então, as mães devem pensar muito nisso, né? Porque as mães, elas podem ser inconscientes, mas o objetivo do programa aqui é transformá-las em mães conscientes. Isso. Porque ninguém quer ver um filho sofrer, não é verdade? E as filhinhas do papai? As filhinhas do papai é muito parecido. Apaixona-se pelo pai. Tem um vislumbre. Esse pai é o único da vida delas. É o único homem que as entende. E aí elas se transformam nas princesinhas do papai. Elas ficam num lugar muito especial. Então é comum os pais apaixonarem-se pela filha e diminuir, inclusive, o amor pela própria esposa. Coloca a filha mais importante que a esposa. E aí essa filha... ele vigia essa filha, então ele comanda essa filha. Então, a filha é dele. E quando essa filha é dele, não é da vida, é dele, ela vai se transformando aos poucos na princesinha dele. Então, é aquela mulher que não pode ser tocada por nenhum outro homem. Porque o único homem da vida dela é o pai. E acontece da mesma maneira, como o filhinho da mamãe. Ou seja... elas podem ter vários relacionamentos, elas podem ter vários homens, mas elas não conseguem ficar com nenhum. E elas se tornam mulheres que, mulheres que os homens têm dificuldade de relacionar com elas porque podem ter medo dela. Ela afasta esses homens. São aquelas mulheres que parecem poderosas, independentes. Elas são extremamente sedutoras, sensuais, elas conquistam, elas são... devoradora de homens. Isso! Devoradora de homens. Exatamente, são as devoradoras de homens, elas manipulam, elas conquistam, mas elas não entregam o coração delas, porque o coração delas está com o único homem que as entende. E o único homem que entende é o pai. Então elas não podem dar certo nos casamentos. Pode até casar, mas vai separar. Porque o coração delas está preso lá no papai. E aí, são mulheres... Hoje, na nossa cultura também, é muito interessante. Elas são... têm características assim, são mulheres muito independentes. Mas é aquela independência que é como se ela tivesse numa camiseta escrita assim: eu não preciso de você. Eu me basto, você não é nada perto de mim. Ah, isso é horrível. Que é a mulher independente que não é essa independência que a gente está hoje, né, na modernidade, falando do empoderamento feminino, né, da igualdade das mulheres. Não, essa mulher ela não é igual ao homem. Ela é superior aos homens que vão se relacionar com elas. E eles sentem isso, então eles não conseguem ficar. Por quê? Porque o único homem que é de igual que ela ama é o pai. Então elas ficam superiores aos homens e fazem os homens se sentirem fracos. Então, como mulheres, elas não são empoderadas no feminino. Porque no feminino, empoderado com empoderado, ele é igual ao homem, né? Então são mulheres que se mostram acima, que aí elas seduzem, conquistam, mas depois elas jogam fora. Então o homem é descartável. Porque senão elas estão traindo esse pai. Então as filhinhas da mamãe também são manipuladoras. As filhinhas da mamãe ficaram... Desculpa, as filhinhas do papai. Elas também ficaram num lugar muito especial em relação a esse pai. E outra coisa, elas também competem com a mãe, pelo próprio pai. No caso, pelo marido, né? Elas vão competir com a mãe. Então, elas querem tomar o lugar da mãe. Isso é tudo inconsciente, né, Tudo Léo? inconsciente. É muito bom você sempre estar lembrando disso, porque é inconsciente. Ninguém faz isso em sã consciência, né? Claro, claro. Não é uma crueldade. Eu vou, emocionalmente, tudo isso que a gente está falando é assim. Emocionalmente, a pessoa vai ficando presa naquele tipo de relacionamento com o pai. Então, ela não pode ter nenhum homem. O valor delas como mulher não vem do olhar da mãe, vem do olhar do pai. Ela só vai se sentir valorizada se o pai falar: você tá linda, você é filha. E aí os pais falam: você é a princesinha do papai. Você é tudo pra mim. Você é tudo pra mim, né? Pra que eu já ouvi pais falando assim: pra que você vai se casar? Você tem tudo aqui em casa. Sério, Léo? Eu te dou tudo. Ele nunca vai dar o que eu te dou. Exato. E já ouvi essas frases, inclusive. O próprio pai falar: ele nunca vai dar o que eu sou capaz de te dar.
É óbvio que não, porque é outro relacionamento. Claro, é outra Pai vida. dá de uma coisa, marido é outra coisa. Né? E ainda bem que é assim, ainda né? Bem. E aí ainda há um sequestro que é pior, que é quando não pode ter a sexualidade. Então também há uma castração da sexualidade quando o pai ou a mãe, quando a mãe sequestra a sexualidade do filho. Ou seja, ela não quer que ele tenha namorada. Ela não quer que ele... Ou ele não quer que a própria filha desenvolva a sexualidade. Aí a sexualidade dela fica com ele. Ou seja, ele não pode ter um sexo com a própria filha, mas ela também não pode ter com nenhum outro homem. Então aí ela cresce extremamente reprimida sexualmente, se reprimindo. É uma outra consequência. Tanto ela quanto o filho. Ô, Léo, eu vejo assim, os efeitos disso são catastróficos, né, na vida, tanto do filhinho da mamãe quanto a filhinha do papai. E os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai, muitas vezes não sabem que são. Sabe, assim, que tem, a mãe cuida mais, o pai cuida muito, mas eles não sabem que estão num relacionamento de muita dependência, porque é inconsciente, né? E aí quando é feito um trabalho, e aí pode ser um trabalho terapêutico, né? Para que isso vamos ver, se dissolva, né? Esse laço muito apertado, né? Essa simbiose, quando isso é desfeito, tem um certo sofrimento inicial. Porque aí a mãe acha que o filho tá perdendo o filho, né? Perdendo o amor dele, né? Perdendo o amor dele, acha que a namorada roubou ele. E na verdade não, ele tá seguindo pra vida. É muito legal aquilo que nós estávamos conversando também, né? O que os avós falavam, sai da barra da saia da sua mãe, vai brincar, vai fazer essas coisas, vai namorar, vai trabalhar. Então, olha como que é legal ter a interdição paterna. Porque quando o pai retira o filhinho da mamãe dela, ele pode voltar a ser um marido mais presente. E o filho pode seguir a própria vida. E a mãe é mais feliz também. E quando a mãe, e quando o pai, e isso e a mãe, né, o casal fica mais saudável. E a mãe precisa, é muito comum também, a filha ter uma repulsa da mãe, a filhinha do papai, né? Tem um conflito com essa mãe, tem dificuldades com a própria mãe. E aí ela fica sem o feminino, porque o feminino vem da mãe. E é muito comum a filhinha do papai casar com um homem muito parecido com o pai. Só que um homem parecido com o pai vai ser só o pai. Ele não vai poder ser marido. Ele vai ter que dar a segurança, a proteção que o pai dá para ela. As expectativas são infinitas. Mas aí, por exemplo, a sexualidade desse casal não pode. Porque se o meu marido é igualzinho ao meu pai, eu tenho que fazer igual ao meu pai. E aí o sexo desse casal vai diminuindo. E aí é comum a filhinha do papai também ter amante. Ó, sério? Ela também não se satisfaz no casamento. Também não se satisfaz. Na verdade, ela só se satisfaria, né, com o pai. É. Mas aí ela precisa voltar para a energia da mãe. Então é muito importante a menina ir para a atmosfera de influência maternal da mãe, da família da mãe, da avó, das avós, entendeu? Das tias, né, das amigas. Isso é o que ajuda no caso a menina, a ficar mais empoderada no feminino. E o menino fazer atividades com o pai, só ele e o pai. A menina, só ela e a mãe. Entendeu? Entendi. É tranquilo. E quando a menina não tem mais a mãe, morreu a mãe, o pai envia pra avó, vai ficar com sua avó, vai passar um período com a sua tia, com a sua madrinha, vai ter uma madrinha que se viaja com a menina, pra ele não ficar tão preso nela, pra tanto o pai quanto a filhinha, a filha, seguir a vida. Então tudo tem saída, Leide. Graças a Deus. E ouvindo você, eu fico tão feliz porque eu me pergunto sempre, Léo, qual que é o valor, né, de uma cabeça sã, de uma mente sã, de uma mente aberta, como diz o nosso programa. Qual que é o valor? Não tem valor, né? Não tem preço. Não tem... Quer dizer, valor até teria, se a gente for pensar do ponto de vista da dimensão filosófica, mas preço não teria, né? Isso é muito bom. Léo, e aí só relembrando, a nossa série hoje a gente começou com filhinhos da mamãe e filhinhas do papai. E aí depois a gente falará filhos de pais separados, um de filhos de adotivos e outro de filhos bem-sucedidos, não é isso? Isso. Próximo programa a gente vai falar, inclusive, do que a gente já começou um pouco hoje a introduzir. Sim. Quando os pais são separados, né? Como é que faz com o filhinho da mamãe e com a filhinha do papai? Nós já falamos sobre isso.
mas nós vamos falar de outras questões de filhos de pais separados no próximo programa. Léo, só quero te agradecer muito, assim, é sempre uma generosidade, porque a gente sabe tanto que você é ocupado. Eu não me canso de ressaltar isso, porque as pessoas mais ocupadas é aquelas que sempre arrumam um tempo, e esse tempo que você vem aqui, para nós, é muito precioso, para os ouvintes também, porque a pessoa se entender, talvez seja um passo muito importante para que ela seja mais feliz, mais leve, mais tranquila. Só tenho te agradecer muito, volte sempre. Tá bom, vamos fazer isso dar certo, né? Com certeza. Muito obrigada, então, ao psicólogo Leonardo Nogueira. Ele é formado em constelação familiar e falou para os ouvintes da Módulo hoje sobre a questão do problema que é ser um filhinho da mamãe ou uma filhinha do papai. Muito obrigada a você pela audiência, pela atenção. A gente volta na próxima sexta. Fiquem com Deus e até lá. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicerp, protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho.